Fala pessoal, voltando para mais uma aula aqui. Na última aula a gente criou então aqui os getters e os setters, né, a propriedade aqui do usuário. E hoje a gente vamos trabalhar aqui na classe project.down. Então a gente vai vir aqui adicionar uma classe e vai dar o nome dela de usuário DAO. Aqui, como eu tinha dito, é a classe, o DAO, ele, a gente já coloca como public aqui, né? É onde a gente vai ter os métodos que vai ter os comandos SQL, né? Dentro do nosso projeto aqui. Antes da gente criar qualquer método, a gente tem que criar uma conexão do usuário DAO com a conexão, né? Com a Connection Factory. Então, a gente vamos criar aqui uma variável, primeiramente, né? Então, botar aqui variável de conexão, e vamos declarar ela aqui. Então, como é uma coisa que vai ficar dentro da classe, a gente vai declarar ela como private e vai colocar que ela é somente leitura, read only, porque a gente só vai ler a conexão, né? Então a gente declarou como private, read only, somente leitura, e vamos chamar ao MySQL Connection, né? Então MySQL Connection. Lembrando que ele não vai estar importado dentro dessa classe, que a gente criou a classe agora. A gente tem que vir e dar um using mysql.data.mysql client, beleza? E a gente vai chamar a variável de vcon, que é a nossa variável de conexão, beleza? Então a gente já declarou essa variável de conexão para a gente utilizar aqui dentro dessa classe. Por boa prática, eu sempre chamo a conexão, o Connection Factory, dentro do método construtor de todo objeto DAO. Então, como a gente não tem um construtor aqui, a gente vamos criar ele agora. Então, bota aqui, ó, construtor. Vamos declarar o construtor. O construtor você cria public e o nome do arquivo. No caso aqui, usuário DAO. Beleza? Criamos o método construtor. Dentro dele, a gente vai utilizar a Connection Factory para a gente fazer a nossa conexão com o banco de dados através daquele arquivo que a gente fez dentro do Connection Factory, o getConnection, né? Então, vamos utilizar a variável que a gente declarou ela aqui em cima. Então, diz esse vcon recebe new uma nova Connection Factory. Uma nova conexão do arquivo Connection Factory. Então a gente não tem ele importado. A gente vai dar um using aqui, using project YouTube project connect. Então ele importou aqui em cima. Então a gente vai poder utilizar. E a gente vai utilizar aquele método que a gente criou lá, que é o único método que tem dentro desse arquivo, que é o getConnection, que é o pega conexão. Então, através disso, a gente já fez, no caso, a conexão desse arquivo dentro do lado do banco. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vamos criar o método cadastrar, né, o usuário. Então, a gente vem public void, que ele não vai retornar nada, e vamos chamar ele aqui de cadastrar o usuário, beleza? Abriu e fechou. Como a gente criou o objeto usuário no model, a gente vamos declarar ele aqui. Então, usuário, vamos ter que também fazer a importação use project YouTube.model e vamos criar um objeto dele aqui, obj. Então a gente criou um objeto usuário para a gente utilizar aqui dentro. Então esse método cadastrar usuário ele não vai retornar nada e
ele vai ter um objeto usuário para a gente utilizar aqui dentro, correto? Como a gente vai fazer uma conexão com um banco de dados utilizando esse objeto como parâmetro, é bom a gente abrir um try aqui, um try catch, né? Então, como é que a gente faz isso? O boa prática, né? Ou então por produtividade, a gente escreve try e dá 2 tab. Ele já cria o try catch com a gente aqui. Então, normalmente, quando ele já cria isso, eu já venho e coloco aqui a parte do catch, exception é x, eu tiro esse throw aqui e boto um message box, que também vamos ter que importar. Vamos lá, use Windows Forms, que é uma classe, é uma biblioteca do Windows Forms, né? Então, message box, a gente vamos passar aqui, né? Erro ao cadastrar o usuário. Beleza? 2 pontos, damos passo e aqui a gente concatena aqui, né, o EX, que seria a variável que a gente colocou aqui na exception. Beleza? Então a gente já fez a parte do catch. Agora a gente vai fazer a parte que, se tudo estiver dando certo, ele vai fazer a parte do try, né? Ele vai tentar. Dentro disso, a gente vai declarar aqui uma string SQL, né, para a gente utilizar. Então, vamos declarar aqui uma string SQL recebe. A gente criou ela aqui já, beleza? Aí agora a gente vai dar o comando dentro do banco de dados para a gente fazer a inclusão desse objeto lá, né? Então a gente vai colocar aqui insert, os comandos que são SQL eu sempre gosto de colocar em uppercut, né? Tipo em caixa alta. Insert in, a gente chamou lá o que? tb underline user. Abre e fecha parênteses, a gente vai colocar os parâmetros aqui dentro. Values, que são os valores que a gente vai passar, e abre e fecha parênteses, como parâmetro também, no caso aqui dentro. Então, aqui dentro, a gente vai colocar o que tem lá no banco de dados, que seriam o nome, username, senha, status e nível, beleza? E aqui os valores vai ser a mesma coisa, mas com uma arroba na frente, falando que são parâmetros, né, que a gente tem aqui. Eu estou botando até hashtag aqui. Como eu gosto de organizar o código, o que eu faço? Eu sempre coloco aqui uma arroba aqui na frente para eu poder quebrar a linha e não dar erro aqui nesse comando. Então eu faço assim para eu dividir. Eu sei que de cima é um insert, aqui são o que tem na tabela e aqui são os parâmetros que eu vou ter que adicionar. Beleza? Então a gente vai utilizar agora aqui um comando chamado mysql command. Esse mysql command, a gente vai ter que instanciar ele, né, para a gente utilizar aqui da forma correta. Então eu vou chamar ele de cmd, né, comando. Depois você botar command ali, ele está falando ali, né? Ele dá algumas alternativas aqui de nome sugerido, mas eu vou botar cmd mesmo. Então, igual, como a gente está instanciando, então é um new mysql command. Beleza? E se você colocar em cima dele, ele tem ali umas sobrecargas ali. Uma dessas sobrecargas a gente vai utilizar, que é o que? Que é passar a SQL, que são 2 parâmetros, e passar a conexão, beacon. Então a gente está passando o que? O comando MySQL. Estamos passando a conexão, a SQL que a gente quer, e a conexão que a gente instanciou aqui em cima, né? A ligação dele com o banco de dados. E embaixo, o que a gente tem que fazer? Agora a gente tem que passar esses values aqui, né? Esses parâmetros aqui para dentro do comando. Então, cmd.
parameters.addWithValue, abre e fecha. A gente vai passar aqui agora o nome, vírgula, e a gente vai pegar agora o objeto aqui que a gente está pegando, a gente vai receber da view /controller e vai falar o que é objeto ponto, o que é o objeto? Nome. Beleza. Então a gente vai fazer isso para os outros. Usando no caso a produtividade, a gente vai dar um Ctrl D aqui, né? E vamos adicionar aqui e a gente só vai trocar os parâmetros ali de cima escrito. Então vamos fazer isso aqui rapidinho. Username aqui. Senha. Status. Nível. Beleza. Depois que a gente passa todos os parâmetros, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir a conexão aqui agora, né? Então a gente vem ver com, que é a nossa variável de conexão, ponto, open. Abrir a conexão. Beleza? Depois que eu abrir a conexão, eu vou executar o meu comando. Então, cmd.execute não quero. Tipo, eu não quero uma volta, né? Tipo, vai lá e executa e acabou. Por boa prática, a gente vai passar uma mensagem para o usuário notificando ele que nós conseguimos fazer, né? Então a gente vai lá, usuário cadastrado com sucesso, beleza? Eu coloquei a mensagem que fica dentro do message box e agora eu vou colocar o título da mensagem, que é o segundo parâmetro aqui, sucesso ao cadastrar. Ele fica em cima, né? E qual é o tipo de mensagem que eu quero que o usuário me retorne? Um message box ok, dizendo que ele entendeu que... E o ícone da mensagem, message box ícone, eu vou querer um de informação, beleza? Então o usuário ele vai dar um clique lá. Depois que a gente fazer isso, falar para o usuário que a gente conseguiu fazer o cadastro, a gente tem que fechar a nossa conexão, porque a conexão é uma coisa muito escassa e se você hospedar isso, se o banco ficar online, você vê que isso te traz muita dor de cabeça. Eu só não fecho a minha conexão, eu gosto de dar um dispose também nela, né? Tipo dispose. E eu faço uma outra coisa que é o clear, limpo ao pulse async também, quando eu finalizo o método. Então, beleza. Esse aqui é o método cadastrar. Essa aula ficou um pouco maior do que o normal que eu estou vindo colocando aí, mas é para dar as informações com mais clareza. E a partir dessa aqui, a gente vamos criar as outras aulas um pouco mais, voltar ao padrão de 6 minutos, 7 minutos dos nossos vídeos padrão do canal, porque senão o pessoal fica um pouco cansado também em assistir 1 ou 2 vídeos no mesmo dia, muito longos. Então beleza, então a gente vamos recapitular, né? A gente criamos aqui o arquivo, colocamos ele como público, criamos uma variável de conexão dentro do arquivo, declaramos o construtor e criamos aqui dentro do construtor aqui para já inicializar, já pegando essa conexão e colocando dentro dessa variável para todo o arquivo para a gente utilizar nos métodos que a gente vai criar aqui. Então a gente colocou um public void, né, cadastrar o usuário, que seria o método que não retorna nada, a gente não está retornando vazio, e a gente passou como parâmetro um usuário e damos o nome de objeto aqui para a gente utilizar, para a gente linkar os parâmetros que a gente colocou dentro da string de SQL no banco
com o objeto aqui, o usuário aqui de cima, né, com esse OBJ. Depois que a gente fizemos o comando SQL para adicionar, a gente passamos aqui o MySQL Connection, o comando, né, para essa variável CMD, que ela recebeu a string de conexão mais a conexão, a variável de conexão, e a gente linkamos aqui os parâmetros com o objeto usuário. Depois disso, a gente abriu a conexão e executou o comando MySQL command. Depois disso, a gente deu uma mensagem para o usuário falando que foi feito com sucesso. Fechamos a conexão, demos o dispose e limpamos todas as pools async dessa conexão. Se isso der certo, se try der certo, ele vai fazer isso aqui. Se não der, ele vai dar um catch, um exception, erro ao cadastrar o usuário e vai passar aqui qual o tipo de erro que pode estar dando. Beleza? Na próxima aula a gente vamos testar se vamos criar a interface do usuário, né? Lá no formulário, no view/controller, e vamos testar se o cadastrar está tudo direitinho. Valeu, pessoal, vou ficando por aqui, forte abraço, tamo junto e GG.